Mais um podcast do primeiro Fórum Brasileiro de Inovação Sindical, e tenho a satisfação de trazer agora mais um amigo que a gente está se conhecendo aqui no Fórum, né? E que é um grande parceiro do primeiro Fórum de Inovação Sindical, que é da Juri, a Juri Ativos Judiciais, né? Uma empresa que a gente conheceu nesse processo de organização do Fórum, e já estabelecemos uma relação de muita confiança, de credibilidade. É um patrocinador, é o nosso patrocinador master do Fórum, portanto já nosso agradecimento aqui ao Lucas Pérez, que é o econômico, né? Nós conversamos com o Renato, né? Que faz o jurídico do Juri, e o Lucas traz essa abordagem econômica a partir dos ativos judiciais, que passa a ser uma alternativa, uma possibilidade importante para viabilizar, né, a estrutura das entidades sindicais, que tem perdido muito com as reformas no último período. Então, essa proposta de negócio, né, de avançar do ponto de vista da agilidade, né, dos ativos judiciais, acaba beneficiando os trabalhadores, né, individualmente, diretamente, e a própria estrutura sindical. Então, Lucas, muito obrigado pela sua presença aqui, e explica um pouco como é essa relação, né, dos ativos judiciais para os trabalhadores e para os sindicatos. Legal, obrigado. Novamente, eu queria agradecer o convite. Para a gente é extremamente uma honra estar aqui patrocinando o evento. Acho que já comentei várias vezes, a iniciativa foi excelente, o evento é o primeiro evento, mas está muito bem organizado. Acho que até as presenças aqui foram super legais, a dinâmica foi bastante inovadora, e que eu acho que o objetivo está sendo muito bem cumprido. Eu acho que até antes, um contexto legal de falar de ativos judiciais é falar um pouco do contexto do trabalhador brasileiro, e acho que o que todo mundo bate é um pouco na parte de juros, tá? O Brasil hoje, a população brasileira, ela é bastante endividada. Mas comparado à OCDE, a média de população das famílias brasileiras endividadas, a porcentagem é menor do que a média da OCDE. Ou seja, os Estados Unidos, as famílias são mais endividadas, na Europa, a Holanda é o país da OCDE com mais porcentagem de famílias endividadas. Então tem muitos outros estados, isso é um fenômeno global, que já vem acontecendo há um tempo, que está aumentando o endividamento das famílias. Eu acho que isso são por vários fatores, não vem aqui ao caso. Agora, em relação aos juros, né, do Brasil, como os juros do Brasil são muito altos, o Brasil ele é disparado o maior país da OCDE em que a renda das famílias são destinadas para amortização e pagamento de principais juros do Brasil. Ou seja, elas são proporcionalmente pouco endividadas, mas dado os juros que a gente tem no nosso Brasil, e aí eu acho que aí todo mundo sabe os absurdos que os bancos lucram, dos 10 bancos mais lucrativos do mundo, 6 são do Brasil, então tudo isso vem num cenário de juros muito estressado. Os juros do cartão de crédito do Brasil é o maior disparado, o Brasil é o maior que paga maior juros nominal no mundo, e aqui a gente tem a maior porcentagem de juros reais, a segunda maior porcentagem de juros reais no mundo. Então, isso causa, eu acho que um cenário de estresse financeiro para todas as famílias de trabalhadores e trabalhadoras do Brasil que a gente vive. Então, de fato, as famílias hoje elas têm um orçamento muito apertado, dado esse cenário que eles vivem, muito ficam inadimplentes, que piora ainda a parte de acesso ao crédito e ao custo de crédito dessas famílias. Então, a solução que a gente veio criar, né, são de grandes processos coletivos e também até de processos que a gente oferece individuais. Primeiro, com uma força de investimento em tecnologia. Então, a gente fez parceria com entidades sindicais, mas sempre por meio de advogados, trabalhistas que assessoram isso, para trazer, como que a gente às vezes gosta de falar, as armas grandes contra as grandes empresas que têm escritórios gigantescos de advocacia, e às vezes entidades sindicais elas representam um número muito grande de trabalhadores. A gente vem com muita mão de obra e muita tecnologia para começar a acelerar essas execuções, né? E além disso a gente dá a disponibilidade daquele trabalhador, como já aconteceu várias vezes, que às vezes está precisando de dinheiro
hoje, porque tem uma cirurgia, um caso de saúde na família, que ele precisa daquele dinheiro, ele tem a necessidade daquele dinheiro, como já aconteceu, a gente tinha um trabalhador que ele tinha acabado de ter o carro roubado, ele trabalhava ainda de aplicativo, era a renda da família dele, então a gente conseguiu disponibilizar um dinheiro também para ele comprar essa moto. Isso acaba fortalecendo também os nossos parceiros, são os advogados, os escritórios de advocacia e os sindicatos, porque isso traz ainda mais uma maneira do sindicato apoiar né, e uma solução para o sindicato apoiar a base, né, que às vezes todas as outras lutas que fazem de convenções coletivas, de acordos coletivos, são super relevantes para o dia a dia, mas num mês que aconteceu uma fatalidade, o trabalhador precisa daquele dinheiro agora. E a gente vem com essa solução, eu acho que num custo infinitamente menor do que teria sem endividar a pessoa, então também não tem isso. E também acho que a ideia é solucionar se as pessoas têm uma necessidade de dinheiro. O que nós estamos tratando aqui, assim, a Júris compra, né, os ativos, compra aquele processo que está acontecendo, antecipa o dinheiro, né, já paga o trabalhador, já paga a taxa, né, o percentual que é devido ao advogado e corre atrás para cobrar, né, aquele ativo da empresa ou do governo, mas principalmente das empresas, né, correndo os riscos, né, fica com uma taxa, obviamente, que vai ser a remuneração do trabalho empenhado para fazer isso, faz com que esses processos sejam agilizados nos tribunais, né, e acompanha, então, principalmente para pequenos escritórios que não têm condições de ter uma estrutura dessa de acompanhamento, de monitoramento do processo. Olha, eu diria que até os grandes também, porque como os grandes, eles acabam embarcando em grandes ações coletivas. Teve um escritório que a gente tinha uma ação coletiva com 15 mil trabalhadores. E aí, acho que a gente investiu bastante em tecnologia, por exemplo, na parte de cálculo, que a gente foi muito eficiente e conseguiu fazer esses 15 mil cálculos em um mês. Porque os escritórios não foram criados para isso, né? Não são preparados para isso, e você acaba sendo um complemento do trabalho dos escritórios. Ajudá-los. A nossa ideia é sempre ajudar aqui. O que chama muita atenção, e já falei isso com o Renato também, repito aqui contigo, né? É que vocês são jovens e é um negócio assim que as pessoas mais como, né? Os caras têm grana, antecipam, pagam adiantado e tal. Quer dizer, vocês têm um volume, né, de negócios. Eu entendo que você tem um ganho de escala, né, e consegue ter um volume para fazer isso girar, etc. Né? Mas vocês conseguiram organizar, estruturar um negócio desses, porque muitas vezes é um tipo de trabalho, porque hoje em dia também tem muita malandragem do ponto de vista de ficar comprando ações. Você vê escritórios que ficam assediando trabalhadores para entrar com ações fora do escritório que atende o sindicato, né? E a negociação com vocês é muito transparente, vocês têm um volume grande de demanda, né? Atendem muita gente, vocês são jovens e conseguem passar essa credibilidade do trabalho sério. Como é que é? Fala um pouco também da tua experiência nessa área, né? E a experiência de empreender, né, nesse setor, que é um setor de extrema responsabilidade. Sim. Eu acho que, assim, a gente conseguiu, acho que trazer algo inovador. Então, de fato, o que a gente traz, acho que de solução é algo novo. Mas para chegar aqui, acho que dentro dessa, o que a gente chama ali de tese, né, ou seja, de conseguir antecipar esse valor, eu estava como sócio numa outra operação. A gente estava, e o Renato também, há mais de 5 anos remando. Então a gente sofreu bastante revessos. A empresa, e assim, acho que o mercado sofreu bastante, porque de fato, como você falou, desculpa aqui a expressão, mas muita pilantragem. Já apareceu, a gente infelizmente encontrou bastante advogados encontrou alguns poucos advogados, não do meio sindical, graças a Deus, mas advogados individuais que compravam ações de trabalhadores já com acordo programado com a empresa. Então foi um mercado que eu acho que por 5 anos, não temos da empresa, mas é o tempo que eu estou inserido no mercado, a gente lutou bastante para
para conseguir consolidar a tese, assim, mostrar que é uma parte, que o nosso trabalho é sério. E aí eu acho que uma vez que a gente conseguiu encontrar a estrutura de confiança, né, que ao longo do caminho a gente traz muita transparência para o sindicato. Ontem, num jantar com a Renato, eu acho que a gente deixou isso claro para as pessoas da mesa, e que a nossa ideia é sempre trazer muita transparência e muita confiança, porque na hora que a gente faz uma negociação, ou então na hora que a gente apresenta o nosso produto para um sindicato, o sindicato ele entende, confia na gente, ele repassa aquilo para a base, ele não está colocando às vezes aquela oferta em risco. É uma pessoa que tem um histórico político muito grande. Então, na hora que a gente faz isso, a gente tem que carregar e tem que levar em consideração o peso daquela decisão. Então, o peso do que eu estou colocando em risco. Porque se ele prometer algo para o trabalhador e não cumprir, por causa minha, é horrível. Eu deixei em risco uma carreira muito longa e muito séria, de muita luta. Então, isso a gente conhece e respeita muito. Então, a ideia, de fato, eu acho que é por isso que, apesar dos 5 anos, acho que a empresa ela teve um crescimento muito bom no último ano, foi que demorou 5 anos, acho que, como você falou, com volumes menores, com tentativas e erros e expectativas frustradas, até a gente conseguir uma estrutura que nos permitisse ter essa confiança e passar essa confiança para o nosso cliente, que é o advogado, é o sindicato e também o trabalhador. Ou seja, vocês são um exemplo positivo, né, que deu certo, de uma startup, né, que traz uma novidade, uma inovação, né, de um tipo de serviço que existia, algo parecido, mas que não era exitoso, né? Vocês aproveitam essas experiências, né? Em alguns casos de tentativa e erro, em outros casos, inclusive, de utilizar desse recurso de forma pouco transparente, porque é um tipo de negócio que depende de confiança, não tem outra coisa. Quer dizer, se não houver confiança, não tem relação, né? Pessoas não vão entregar os seus ativos judiciais para uma outra empresa acompanhar isso se não sentir confiança, se não sentir segurança no trabalho de vocês. E até o dinheiro, assim, a gente briga bastante com os donos do dinheiro. A nossa estratégia de captação, eu vou falar do capital que a gente consegue, do dinheiro mesmo que a gente consegue repassar, vamos tentar deixar com uma instituição um pouco menores, mais pulverizadas, que não tem aquele juro gigantesco do banco, que ele fala assim, olha, eu pago o que você quiser. Então, para construir esses acessos, e principalmente o que nesses anos, infelizmente, a gente, e existe isso muito, sofre, olha, a gente consegue pagar um juros baixo de, sei lá, X% pro trabalhador. Não, beleza, fechou. Na hora que eu vou pegar o dinheiro, ela fala assim, opa, mudou. Então, assim, neste período a gente teve que bater o pé e falar assim, olha, se você não quer, tudo bem, eu não preciso do seu dinheiro, se você quis mudar, eu já me comprometi aqui com o trabalhador com o sindicalista, e obviamente a gente conseguiu atrás, né? Então a gente teve que bater muito o pé nessa, como você falou, nessa linha de confiança para conseguir cumprir todo o combinado. Então, acho que isso foi um desafio que a gente teve ao longo da construção da empresa, que hoje a gente está muito bem estruturado para a gente, acho que fazer um trabalho muito sério aqui dentro da nossa iniciativa. Você sentiu aqui no fórum, das conversas, das palestras que vocês apresentaram também, que foi bem recebido, o pessoal gostou? Qual é a avaliação que se faz do FBIS? Eu acho que toda hora que a gente apresenta a nossa solução, o que pode ser feito, a ideia não é de, olha, você tem que fazer isso. É de, entenda o que é a solução, a nossa ideia, entenda que é a solução, veja se faz sentido para você e, caso queira, disponibilize isso para a base, e novamente a gente não entra em contato, né? Tudo novamente alinhado, então a gente não entra em contato com o advogado se ele não quiser, ele não entra em contato com o sindicato se ele não quiser, a gente não entra em contato com o trabalhador se ele não quiser. Mas por que isso, na nossa visão, e todas as conversas foram muito bem recebidas? Porque, principalmente o sindicalista,
que está de base, que está o dia inteiro atendendo os trabalhadores, eles sabem da dificuldade, como eu disse, da população brasileira. Né? Isso, da necessidade, da dificuldade da população brasileira, que hoje 40% das rendas das famílias elas estão destinadas a pagamento de juros. Ou seja, ele recebe o dinheiro, tem imposto, tem descontos, ele recebe o dinheiro, e ainda ele só consegue utilizar 60%, porque os outros 40% ele já tem que pagar os juros. Então, sem contar todas as outras imprevistos que acontecem no dia a dia de cada um, acho que todo mundo sabe como tá difícil. Ontem, na palestra do Diese, disseram que o salário mínimo ideal, que eles fazem uma cesta básica, um estudo muito legal, inclusive eu estava lendo no começo dessa semana o estudo do salário mínimo, é de R$7.000. Então, ou seja, o salário mínimo está muito menor do que deveria ser. E ainda assim, uma parte super relevante desse salário mínimo já está para despesas financeiras, que são pagamentos de juros, pagamentos de amortização. Então, a nossa ideia é, de fato, trazer uma opção que o trabalhador tem que, pelo menos, se livra de parte, né? Tomara que alguns a gente, graças a Deus, consegue tirar bastante, mas tira parte disso como uma opcionalidade. É isso, assim, é uma ferramenta a mais que eu acho que o sindicato tem. Essa absurdo que são as taxas de juros no Brasil acabam sendo uma brecha e aí vocês estão dentro dessa brecha, aproveitando essa oportunidade dentro do mercado, que é extraordinário. Do ponto de vista de visão de negócios, né, de empreendedorismo, é uma visão extraordinária e tem uma lógica e um propósito interessante, porque está trazendo benefícios, né, para as pessoas que estão com essa necessidade e que não perdem nada com isso, só tem a ganhar porque antecipa, né, as suas ações, e se depois a ação tiver êxito e melhorar o resultado final, ainda vocês... A gente ainda reparte o plus, né, o que foi do resultado final. Então, Lucas, mais uma vez, parabéns pelo trabalho, desejo a Juri muito sucesso, que só cresça, amplie, né, no Brasil, fora do Brasil, acho que tem mercado muito pela frente. Espero continuar a gente conversando e fazendo outras parcerias, os próximos eventos e também nesse ecossistema, né, que a gente fala aqui. O FBIS é apenas um momento, é um espaço de diálogo, de troca, para articular redes dentro desse ecossistema sindical. Então, nós queremos ainda trocar muitas informações e parcerias com todos vocês que estão participando. Acompanhem mais conteúdos no FBIS, acompanhem nossas redes sociais, Fórum de Inovação Sindical, Instituto Política Boa, Baila Politics, e que o Lucas vai falar um pouco também de como acessar, como entrar em contato com a Juri e deixar aqui suas considerações. Bom. Fala para ele, desculpa. Muito obrigado aí pela atenção de todo mundo. A empresa, a Juri, ela vem de fato como uma opcionalidade. Acho que a ideia, com a estrutura que a gente traz e pretende trazer tanto para as entidades sindicais quanto para os advogados, fortalecer ainda mais a atuação, né? Eu acho que as ações judiciais são uma das poucas que ainda estão acabando, mas uma das poucas formas ainda de financiamentos para os sindicatos que institucionalmente estão sofrendo bastante. Então a nossa ideia é cada vez somar, e quem gostaria de entrar em contato pode entrar no nosso site, juri.capital, ou no e-mail contato@juri.capital com a gente vai estar super disposto a somar, tirar dúvidas, o que puder contribuir, estamos dispostos. É isso, obrigado. Valeu. Obrigado, Paulo. Valeu, parabéns. Cara. Obrigado, tchau, tchau. Continue com o podcast FBIS 2025, que vem mais conteúdo pela frente.